Rubinho, mais cedo, quando ele me passava algumas coisas do Cruzeiro. Eu falei, Rubinho, eu recebi uma informação, mas por enquanto coisa de especulação do mercado, mas acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. E aí eu vou olhar de uma ponta aqui, você olha de outra ponta, beleza, Rubinho? Beleza. Vamos nessa então. E ele concordou que era o Davi Luiz. Até trouxe o nome para discussão mais cedo aqui no Rádio Esportes. Eu falei, gente, não é uma informação ainda não. Mas o que vocês acham do Davi Luiz? Pode agregar ao Cruzeiro? E depois disso, parece que o nosso Rubem Júnior apurou uma informação com fontes da confiança dele, de que o Davi Luiz estaria sondando pessoas aqui de Belo Horizonte a respeito da cidade, a respeito de moradia, como é que é a tal da Lagoa Santa, que a boleirada toda mora lá, como é que é a situação. Isso. E que teria aí algum tipo de diálogo do Davi Luiz sobre Belo Horizonte e como viver em Belo Horizonte. Tava assuntando, né? Tava assuntando com a galera, o Rubinho me passou isso. E eu também, de uma outra ponta, João, de uma pessoa ligada ao Cruzeiro, eu perguntei e a pessoa não negou. Ela não negou e não confirmou. Eu falei, mas então eu posso descartar? Fake news? Olha, não vou comentar. Nem que é verdade, nem que é mentira. E ficou nisso, João. Então, o que se tem hoje do mercado em relação a ele é que o Corinthians fez uma sondagem ao jogador. E aí o nosso Fabiani, lá eu conversei com ele também, o nosso Guilherme Souza, Luiz Fabiani, nosso repórter lá em São Paulo, disse que não tem nada nesse momento do Corinthians com ele. Com o Davi Luiz. Isso. E o Fortaleza poderia também conversar com o jogador, teria interesse no jogador. Só que o Cruzeiro, a gente já pôde apurar agora, no finalzinho da tarde, início dessa noite, é um nome considerado interessante, João, para reforçar o Cruzeiro. Agora, que fique bem claro aqui, tá, gente? Não seria só o Davi Luiz. O Cruzeiro quer um zagueiro também mais jovem, que possa render até uma grana ao clube futuramente e continua forte no mercado. Mas o Davi é um nome. Davi Luiz, vamos lá. É um grande zagueiro, tem uma trajetória brilhante no futebol, passou por grandes clubes, por grandes camisas, por seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Não dá para tirar nenhum mérito da trajetória do Davi Luiz. O Davi Luiz, de maneira isolada, eu não vejo como problema para elenco nenhum. O que eu me preocupo, eventualmente, caso o Davi Luiz seja um nome na lista do Cruzeiro. Você começa, qual que é a idade do Davi Luiz? Eu vi que 37 anos. 37 anos da Davi Luiz. Bolassi também já tá 35. Nessa casa. Eduardo também já tá nessa casa. Fagner também já tá nessa casa. Cássio também já tá mais ou menos nessa idade. Você vai começando a formar ali um elenco de jogadores veteranos. E aí uma outra coisa que me preocupa a respeito disso, Ale Oliveira. Foi assim que o Fernando Diniz ganhou uma Libertadores com o Fluminense, com um elenco de jogadores veteranos. Pô, mas João Vitor, o cara ganhou assim, isso te preocupa? Preocupa porque muitas vezes o ser humano tem a tendência de achar que algo que deu certo num determinado momento, numa determinada ocasião, numa determinada condição de temperatura e pressão, vai dar sempre certo e de todo lugar que ele for da mesma maneira. E não acho que é necessariamente um caminho para o sucesso esse. Não é porque deu certo no Fluminense e chegou a um título de Libertadores com um elenco de veteranos que por onde o Fernando Diniz passar, ele vai montar um elenco de veterano que vai dar certo. Acho que um jogador ou outro veterano, mais experiente, é bom, pode ajudar o grupo. O cara traz ali um espírito vencedor, uma vivência, né? Um negócio ali de um cara rodado e vivido na bola, né? Mas você ter um elenco com 5, 6, 7, 8 jogadores muito experientes, não sei se é o caminho mais adequado. Ali me preocupa um pouco isso. Eu acho que essa é uma preocupação, mas também eu acho que mostra uma tendência do Cruzeiro de tentar ser campeão amanhã, né? Que o Cruzeiro não tem essa preocupação de esperar o cara se adaptar, o cara amadurecer, sabe? Jogadores que venham para ser a médio, longo prazo uma solução para os seus problemas. Pelo perfil de contratação, o time quer ser campeão amanhã, quer ser campeão logo. O que eu acho só do Davi, essa informação que o Paulo trouxe é muito, muito relevante para mim, que não seria o único zagueiro. Então acho que isso é preponderante para que eu, na minha opinião, dependendo do investimento de salário, diga sim pro Davi Luiz. O Davi Luiz
ainda hoje, para mim, ele é mais técnico, mais zagueiro do que as opções que o Cruzeiro tem. Ainda hoje. Você pode discutir muito da velocidade, e aí é uma questão importante, porque, João, os zagueiros dos times do Fernando Diniz ficam muito expostos. E esse 1 contra 1 na velocidade, ele é constante, né? Então esse é um problema que o Davi Luiz vai enfrentar, mas por outro lado, e a gente tá falando do treinador, a gente tem que analisar o que gosta o treinador do Cruzeiro. Por outro lado, a saída de jogo do Davi Luiz, ela é muito, muito boa. A impressão que eu tenho até é que o Davi Luiz é um zagueiro que odeia ser zagueiro. Que ele quer participar mais do jogo. Chegou até jogar no meio, né, Ale? Um pouquinho com o Tite, né? Jogou também em outras equipes e tal. Mas ele participa muito do jogo. É um cara que gosta de sair jogando, que tem um bom passe, que tem um passe longo. Aí o Diniz já não gosta tanto. Mas é um cara que eu acho que pode agregar se ele não for o titular absoluto. Porque a temporada é difícil, desgastante, e aí realmente um cara de 37 anos ele não aguenta.